Bom dia a todos. Uma vez mais, obrigado por estarem connosco neste webinar de um produto e de um destino que é tão querido também para Solférias, a Madeira. Não é o primeiro, também não há de ser o último, com certeza, e portanto é um produto, um destino no qual dedicamos muito carinho, muito trabalho, muito empenho. Nós, Solférias e vocês, todos os agentes de viagens também. Temos aqui, vou começar aqui pela nossa sala, o Ivo Batista, o David Marques, gestor de produto da Madeira também, e a Cláudia Caratão, também diretora de produto, também da Madeira, não só da Madeira, mas também. E eu vou falar. E depois, do outro lado, temos o Duarte Afonso, também já é da casa, já é Solférias também, com alguns convidados, nomeadamente o Bruno Silveira, do BAM, de onde está a ser transmitido da Madeira. O BAM é o Centro da Banana da Madeira, portanto, Centro de Investigação da Banana da Madeira. Temos também o Miguel Ascensão, da Carristur, que depois nos vai dar umas palavras. O Álvaro Aragão, também do Grupo Savoy, e a Catarina Gonçalves, também da Associação de Promoção da Madeira. Obrigado por estarem também connosco. É sempre um prazer e uma honra ter gente da Madeira a falar aqui com todos os agentes já. Eduardo, o que é que tens de dizer hoje? Conta-nos lá coisas. Pois, isto aqui é sempre um desafio. O que é que podemos mostrar de diferente e de novo, mas de facto vão surgindo projetos. E de facto nós estamos num espaço que tem 2 meses, sensivelmente, portanto, que é o BAM, como estavas a referir, que é o Centro Interpretativo da Banana, da Madeira. A banana e a bananeira faz parte da paisagem, da economia regional, mas de facto não havia um produto estruturado desta forma. Daí também achar pertinente aproveitar este momento também para divulgar este espaço e vos dar a conhecer, porque de facto já começa a ser um novo ponto de atração para quem visita e para os locais também, com imensa informação sobre a banana, com espaços, áreas exteriores também muito interessantes, que depois já vamos ouvir aqui por quem sabe. Daí também a pertinência de o fazer cá. Também tenho outros convidados que vão falar um pouco mais a seguir. E como tem sido do meu tempo nos últimos tempos, nada como trazer outras experiências na primeira pessoa para vos passar também o porquê que o nosso Natal é tão único e porque é que vale a pena cá vir e porque é que nós chamamos que é a altura da festa. Portanto, eu sei que normalmente olham para a Madeira como festa todo o ano, mas de facto é um mês de dezembro que nós chamamos o mês da festa, porque temos uma agenda e uma programação bastante intensa para os locais que vivem de uma forma única, mas que depois quem nos visita naturalmente que é arrastado por estas vivências que nós vamos tentar desbravar. Acredito já de muitos de vós o conheçam, mas vir à Madeira em dezembro não é só o fim do ano. Nós temos a partir do dia 1 de dezembro de facto uma dinâmica muito grande. Vamos tentar vos mostrar e falar durante os próximos minutos. Mas como estou numa casa emprestada, naturalmente tenho que dar a palavra aqui ao amigo Bruno Silveira, o engenheiro que está à frente deste projeto aqui na Ponta de Sol, no lugar de baixo. Posso dizer que é a zona mais quente da Madeira, portanto aqui vão sempre apanhar bom tempo e sempre apanhar uma temperatura bastante acima da média, num cenário muito característico da Madeira. E agora, de facto, a partir de junho, com um produto único e diferente que vale a pena cá vir. Bruno, o que é que... Desculpa, antes do engenheiro Bruno Silveira falar, deixa-me só dizer que nós temos o webinar a gravar, depois vai ser enviado também pelas nossas redes sociais e divisões, está bem? Peço desculpa, engenheiro Bruno. Bom dia. Muito bom dia, espero que me estejam a ouvir bem. Em primeiro lugar, as boas-vindas a este espaço, como aqui o Duarte Afonso referiu, abrimos há relativamente pouco tempo e representa, na minha opinião, e até de todos os visitantes, de forma generalizada, um novo marco em termos de turístico e cultural à própria região. Não existia realmente um produto estruturado em que se pudesse saber a história da banana, a sua origem, a importância cultural, e agora cultural não estou falando só da parte agronómica, ao fim e ao cabo, que é um dos pilares agrícolas,
e que está associado a cerca de 10 mil pessoas ao setor, portanto, entre famílias e produtores e outros agentes. Tem uma grande importância, é uma imagem de marca muito conhecida da Madeira e muitas pessoas desconhecem o que é a cultura da banana, como é que se faz, como é que se desenvolve, toda a envolvência. Portanto, ao visitar aqui o BAM, temos uma situação que é o espaço onde estamos, que é a parte do museu, que é interativo, toda a informação está disponível em 4 línguas, muitas vezes de forma interativa, em termos de aplicações. Temos experiências imersivas, hologramas, a história da banana, a história da própria Ilha da Madeira, desde o desenvolvimento das primeiras culturas, a chegada da cana-de-açúcar, que fomos nós depois que levamos para o Brasil tornou-se posteriormente o maior produto mundial na altura, mas toda a tecnologia e os ensinamentos saíram de cá. A evolução, passando pelo vinho Madeira, que é outra das marcas reconhecidas, e a parte da banana. Temos desde salas imersivas, salas com sensações, livros digitais, maquetes 3D, e depois da visita a este espaço onde nós estamos, temos toda a envolvência exterior em que se vê na prática toda a informação que se absorve cá dentro. Portanto, desde os campos de pés-mãos, as coleções, as variedades, os viveiros onde se produzem plantas para os novos agricultores, os diferentes tipos de sistema de rega. Regra geral, sempre também com uma aplicação no exterior, que é o Explorer, que permite notificações por georreferenciação e que vamos sempre identificando o que é que estamos a ver. Também temos guias que acompanham. E para suportar tudo isto, ao fim e ao cabo, aliado à paisagem, ao clima, mangueiros centenários e etc., temos um mar mesmo aqui à frente, e uma zona de merchandising e um pequeno bar também, onde podem desfrutar de vários produtos únicos neste momento na região, feitos à base de banana. E Como por exemplo? Como por exemplo cerveja de banana. Cerveja de banana. E recomendo. Só há cá e de facto é excepcional. Algo que tem sido um sucesso aqui, bastante. E pronto, como é a terra da festa, não é? Também temos a aguardente de banana, vai ajudar mais um bocadinho. E mais outro tipo de produtos, desde normal t-shirts, merchandising e não só, banana biológica desidratada, banana frita também. Portanto, trabalhamos muito à volta dos programas da banana e também de aproveitamento de frutos tropicais que temos cá, como mango, para a produção também de sumos naturais e fruta. Tentamos oferecer uma experiência que o caracteriza como única e muito agradável. Sim, e eu posso comprovar isso, de facto. Não é tudo à volta de banana, o café daqui é café normal, portanto não é tudo em banana. Isto, eu, pela experiência que tenho e pelo que conheço do espaço, isto é uma visita para se fazer uma hora e pouco, para conseguirmos visitar aqui esta sala, ou esta sala com as diferentes subsalas, mais a zona exterior, portanto é sempre uma visita para uma hora e pouco, portanto isto em termos médios, mas naturalmente depois é ao gosto da pessoa, mas de facto existem estas valências indoor e outdoor, e depois de facto com esse bar, com esse espaço de esplanada que é bastante agradável e bastante, pronto, e tem imensos produtos diferentes, portanto é algo que recomendo. Eu depois já fiz depois vou fazer chegar à equipa da Solférias uma apresentação aqui também do próprio BAM, para poderem ter mais acesso a informação, para poderem partilhar, portanto, para estarem depois a par um pouco mais concretamente do que é que cá temos. Bruno, obrigado pelo teu tempo. Obrigado pelo convite, pela vossa presença aqui neste espaço e espero vê-los a todos em breve por cá. Muito bem. Obrigado também, Bruno. Obrigado pela vossa participação e até breve. Duarte, já agora podes fazer chegar o cerveja de banana. Como é? Está bem. Por e-mail, está bem? Não, havia aqui um ditado da Coral há uns anos que era tão boa que não deixamos de sair de cá. Portanto, é mais ou menos a mesma situação também. É tão boa que venham cá que não há nada como desfrutar cá no local. Mas sim, estamos aqui para falar do Natal. Naturalmente comemos banana o ano todo, portanto é transversal ao Natal e ao resto do ano. Mas voltamos a falar de uma altura para nós é super importante e bastante intensa. Muitos de vós olham para a Madeira para esta altura do ano, olhando só para a questão do fim do ano, mas de facto para nós isso
é uma parte dessa época do ano. Para nós, o mês de dezembro, como em todo o lado, começa no dia 1 de dezembro e a partir do dia 1 de dezembro estamos preparados para entrar na festa com uma intensidade que só passando por cá. Temos coisas que são importantes e que permitem que se possa desenvolver uma série de atividades. Como sabemos, o tempo cá é um clima moderado, portanto nunca teremos temperaturas muito baixas, nunca teremos muitos dias a chover, portanto permite desenvolvermos e participarmos em muitas atividades com uma pequena gamezinha, um coverzinho, portanto é de facto uma das valências que o destino oferece também. Mas de facto o dia 1 de dezembro, que é o dia que começamos essas celebridades, pronto, festividades, obrigado. Eu costumo dizer, a brincar, que na Madeira não há engarrafamento, exceto no dia 1 de dezembro, que é o dia em que se acendem as luzes, não só no Funchal, mas por toda a ilha, mas de facto o Funchal, pela sua orografia, pelo anfiteatro, fica com uma luminosidade completamente diferente e de facto as pessoas têm por tradição ir à Baixa do Funchal ver as novidades em termos de decoração natalícia, nomeadamente a questão das luzes. E é também nessa altura e para isso terá cá o Miguel Ascensão da Carristur, a Carristur de facto começa também a oferecer um produto que é distinto e que vai conciliar e ajudar também a conhecer um pouco mais o que a cidade está a oferecer nessa altura. Miguel, tudo certo? Bom dia. Antes de mais, agradecer o convite à Associação de Promoção, ter a oportunidade também de vos transmitir aquilo que é, no fundo, o nosso Natal e, em particular, o circuito que nós temos montado já há alguns anos e que surge, no fundo, como uma sugestão das próprias pessoas. Nós Carristur, temos circuitos organizados em autocarros descapotáveis, como conhecem, com certeza, durante o dia. No Natal, temos este circuito já desde 2008, que foi crescendo com a procura, portanto, tanto pela parte dos locais como pelos turistas, como o circuito noturno. E o que é que Nada melhor para podermos contemplar as iluminações de Natal do que estarmos a circular num autocarro de 2 pisos, panorâmico, a 4 metros de altura, em que conseguimos ver em alguns pontos as luzes, portanto, as iluminações ao mesmo nível. Portanto, a perspectiva é completamente diferente. É um circuito basicamente de 1 hora, que passa pelo centro do Funchal, que passa pelos principais pontos, e que vai até 2 grandes miradouros, onde é possível observar toda a baía e ver na plenitude aquilo que são as iluminações do Funchal. Quais é que são? Nós passamos no Pico dos Barcelos e passamos também no miradouro junto ao Hotel Madeira Panorâmica, que permite realmente ter uma vista panorâmica e total daquilo que é a baía, a grande baía do Funchal. Este ano ainda não temos o circuito fechado, portanto ainda estamos a estudar a possibilidade de entrarmos no Porto do Funchal e daí termos também uma panorâmica de mar para terra, que poderá ser também interessante e trazer outras novidades também àquilo que é um circuito tradicional. Posso-vos garantir que tem uma excelente... isto tem um impacto nas pessoas bastante grande. Nós temos tido muita procura, temos vindo a reforçar ano após ano e começamos cedo. Portanto, aqui acho que aqui o Duarte também queria transmitir esta questão do Natal começar no dia 1, exatamente este ano, porque temos 2 feriados a meio da semana, portanto às quintas-feiras, que poderá trazer, no fundo, um Natal, um early Christmas, uma experiência antes do Natal. Portanto, mesmo que as pessoas não venham à Madeira nesta altura, propriamente do Natal, poderão vir mais cedo, se calhar até a preços mais competitivos e com as mesmas atrações de que ocorre na quadra festiva. Daquilo que me apraz vos transmitir, para além do circuito propriamente dito, é todo o contexto que todos vós já devem
ter experienciado que existe nesta altura. Portanto, e isto começa, se calhar já está propriamente a começar, as pessoas já estão-se a preparar, já começa logo, a festa começa logo muito cedo, e interessa transmitir isso às pessoas, portanto, transmitir que é possível vir mais cedo, que é possível ser mais competitivo mais cedo, preços mais competitivos, porque as atrações já lá estão, portanto, as barracas de comes e bebes no centro do cidade também já estão a funcionar, os circuitos noturnos estão a funcionar, portanto, tudo isto começa desde muito cedo. E esse aspecto que referiste dos feriados, portanto, as escapadinhas dos feriados do início de dezembro, portanto, são quintas-feiras, não é isso? Sim, são Portanto, quintas. são logo, só com um dia de férias já se consegue 4 dias de viagem, portanto, de facto, são razões, mais razões para cá vir, e de facto, assim, as coisas vão estar todas montadas, como estavas a referir, e sim, já estamos a nos preparar para essa altura, que é uma altura também de receber amigos que estão fora, familiares, mas também de muito convívio interno aqui entre nós. Saímos do trabalho, não é? E vamos para os mercadinhos de Natal, que estão espalhados pela Baixa, e que também é possível, se calhar depois também verificarmos quando estamos a fazer os vossos tours. Essa ideia de ir ao Porto do Funchal acho que é muito boa, se conseguir, é muito bem conseguido. De facto, ficamos com uma perspectiva do anfiteatro de uma posição super privilegiada. Nós já fizemos isso em passeios fechados, não no circuito regular, e realmente tem um impacto. É como se estivéssemos num barco, praticamente. O Porto do Funchal acaba por abraçar parte da baía, e nós conseguimos ter do lado do mar a perspectiva do que é terra, que normalmente as pessoas não a têm. Porque à noite não há grande oferta noturna em termos de navegação, porque não se vê nada, é normal, não é? Mas nesta altura, com a baía toda iluminada, realmente é uma experiência que vale a pena. Resta também só referir que esta entrada no Porto do Funchal só se pode realizar em dias em que não há escalas de cruzeiros durante a noite, mas isso cá também não é um grande problema, porque os overnights são poucos, portanto conseguimos garantir uma certa continuidade nesta oferta. Só referir também que dentro do autocarro nestes dias não funciona o guia áudio, que é tradicional, mas tem música de Natal que também acaba por envolver quem está a fazer a visita, e acaba por trazer ainda mais este espírito natalício, com música ambiente, de Natal, mais virada para o jazz, mais virada para a música clássica, portanto num ambiente propício para esta quadra. Só referir também que estes bilhetes não têm os preços dos bilhetes normais, tanto os bilhetes do dia, são preços mais reduzidos, para também poder envolver toda a comunidade local e as famílias, e trazer, no fundo, as pessoas, retribuir um pouco aquilo que os constrangimentos que nós causamos, e temos noção que causamos no trânsito alguns constrangimentos, no fundo poder retribuir e poder beneficiar também as pessoas nesta altura com uma oferta diferenciada, com uma oferta diferente, e que temos tido clientes que já vêm a repetir desde o início, desde 2008, todos os anos, já começaram-nos a fazer perguntas, já começaram a perguntar as datas, os preços, se vai haver novidades, portanto isso já é uma coisa que está no mapa. Portanto, sim, já acontece. Eu ia referir, não, que estava-me a lembrar que eu próprio também já fiz isso com os meus filhos, portanto é algo que nós, os locais também usam e gostam de participar, porque faz sentido, de facto, ficamos com outra perspectiva completamente diferente, para além da estrutura do carro em si, não é? Cria outro tipo de visibilidade, de facto o circuito que vocês fazem, ficamos com uma mancha em termos visuais do que E esta dinâmica que existe entre locais e visitantes é extremamente importante, para que haja aqui também no fundo um casamento entre os locais e os visitantes, que é tão apreciado pelos turistas, porque acabam por ser experiências mais genuínas, mais próximas daquilo que se faz no destino. E isto, como vocês sabem melhor do que ninguém, sabem que isto é muito importante para quem nos visita, beneficiar daquelas experiências que são locais, que os locais utilizam. Ir ao restaurante que o local vai, vocês, como agentes de viagem, sabem isso melhor do que ninguém. Portanto, este casamento realmente foi bem conseguido,
e que queremos continuar a fazê-lo. É muito importante também para nós poder proporcionar estas experiências. Pronto. Fica aqui mais uma sugestão do que é que se pode fazer nesta altura do ano. Como estava a referir, em simultâneo, começamos com a iluminação, com os mercadinhos de Natal, onde é possível degustar as iguarias típicas dessa altura, os licores que se preparam nessa altura, o bolo de mel, as broas e derivados desse tipo de produtos, os licores, as ponchas, portanto, tal como o Miguel estava aqui a referir, de facto, é algo que não é para estrangeiros ou para visitantes, é para todos, portanto, nós próprios, depois de termos o trabalho, vamos desfrutar com os nossos amigos desses mercadinhos de Natal, até para comprar frutas e principalmente frutas dessa altura, as laranjas, tangerinas, que fazem parte dos aromas também dessa altura do ano, em que se identificam bastante. E em simultâneo também, falar também aqui de algo que é muito também específico, como o Miguel também está a referir, e é esse que também nos distingue, e tentar chamar o que é autêntico do destino. Para além dessa dinâmica da iluminação, dos mercadinhos, e só referir aqui um aspecto antes que me esqueça em relação à iluminação. Não é só aquela iluminação estática que vemos, mas de facto nos últimos anos têm-se desenvolvido alguns projetos que eu diria inovadores e interativos, nomeadamente no caso da cidade em que é construído um túnel, se não me engano de 70 metros ou algo parecido, onde a pessoa entra dentro desse túnel e é possível vivenciar diferentes imagens durante o percurso. É de facto algo, eu lembro na altura da pandemia, faziam-se filas enormes das pessoas para poderem desfrutar disso. Com música a acompanhar. Exatamente. E acaba por haver uma coreografia entre a música que está a tocar e aquilo que nós estamos a ver. Há esta dinâmica que funciona muito bem. E há outras praceitas também, acho que é no Lar do Reis, por exemplo, em que é possível as pessoas poderem interagir, ou seja, existe lá um QR Code, se não me engano, em que é possível alterar a cor das luzes que lá estão, numa determinada praceta. Portanto, há alguns momentos, alguns espaços no percurso da Baixa do Funchal em que é possível, de facto, interagir com a iluminação, portanto, também criar alguma atividade, portanto, não é somente estático, é algo que se pode interagir. Nesta altura e mais próximo da altura do Natal, há algo que é muito nosso, que se chamam... Esta é uma altura naturalmente muito religiosa, ou tem muita conotação com a religião, mas não só. E, de facto, há aqui algo que nos distingue, que são as missas do parto. As missas do parto, para quem não sabe, são... Eu não vou entrar muito em termos religiosos, está bem? Mas só para perceberem porque da importância disto e como é que o vivemos. 9 dias antes do 25 de dezembro, dão-se início às missas do parto. As missas do parto normalmente ocorrem de madrugada, às 6 da manhã, 6h30, depende da paróquia, mas o racional ou o que está por trás eram as pessoas poderem ir à missa antes de irem para o campo trabalhar, portanto teria que ser necessariamente muito cedo. E isso hoje em dia ainda se mantém, ou seja, são missas de facto que ocorrem bastante cedo, por volta das 6, 6h30, 7 horas, depende das paróquias, mas para além da questão religiosa, de facto existe essa celebração, mas depois cá fora, nos atos das igrejas, há uma comunhão saudável entre os locais em que vão trocar os seus licores que prepararam para esta altura do ano, em que vão trocar os bolos que fizeram e as broas de uma forma sem estarem à espera de nada em troca e de facto depois a iniciativa popular, nomeadamente ao nível de música, de grupos que surgem do nada e que de facto depois desfrutam ali de alguns momentos em convívio, a cantar e está tão infiltrado no nosso dia-a-dia que há empresas que já o programam, não fazer as 9 missas do parto, mas pelo menos uma em termos pelo menos uma vez muitas empresas já fazem isso, é que levam as suas equipas
É esse momento de manhã em que há ali um convívio saudável e também é um garante que nesse dia vão chegar cedo ao trabalho, porque isto é tão madrugador que de facto não sabemos em que estado é que chegam, porque os Balão nesse dia não motores pode e haver. ponchas, pronto. Isso é garantido. E não só as empresas, já há alguns hotéis que o fazem de uma forma organizada, que levam os seus clientes a vivenciar estas ocasiões e de facto é extremamente saudável ver esta ligação entre os locais e os visitantes a esta hora da manhã. Por falar em hotelaria, eu ia convidar aqui o Álvaro do Grupo Savoy. Obrigado, Miguel. Muito Olá, obrigado. Miguel. Força. Nós vamos incluir a revistura também em alguns dos nossos pacotes, mas estava aqui uma pergunta. Qual era o preço do bilhete? Eu creio que era este bilhete noturno de se o PVP desse bilhete. Ainda não temos o circuito completamente fechado, como eu estava a dizer, vai depender aqui da entrada do Porto ou não, e o preço final também está dependente desta possibilidade, porque existem taxas associadas para entrar no espaço portuário, e nós ainda não temos isso completamente fechado, mas eu conto até o final desta semana ter o circuito completamente montado, e depois posso partilhar convosco, mas irá ser um preço que irá rondar os 7 euros, 7,5 € no máximo, para uma hora de circuito. Nós vamos, de qualquer maneira, vamos ter também esses pacotes com esses produtos incluídos, mas também para ficar já aqui mais ou menos, para ter uma ideia. Nós o que temos feito, em informação complementar, nós o que temos feito é os clientes que têm o nosso bilhete de 5 dias, portanto o nosso bilhete incluído durante o dia, nós oferecemos o circuito da noite. Para os clientes que têm os bilhetes abaixo, portanto, incluímos 50% de desconto na aquisição deste bilhete. Isto na venda direta. Depois, em termos de venda de agência, também pode ser comunicado e pode ser adquirido localmente, portanto, não tem qualquer problema. Sim, senhor. Miguel, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado. Força, Eduardo, continua. Agora, estava a fazer a ponto com a hotelaria. De facto, a hotelaria depois veste-se também a rigor para uma altura tão específica. E daí também o nosso convite aqui ao Álvaro Aragão, do Grupo Savoy, para desbravar um pouco o que é que o próprio grupo, sem ser muito exaustivo, que eu acredito e já percebi que há muita coisa a acontecer, mas há uma coisa que os diferencia e como é que vão preparar essa altura do ano para receber os vossos clientes. Muito bem. Então, bom dia a todos. Gostava de, em primeiro lugar, agradecer portanto, a vossa disponibilidade, agradecer, obviamente, a oportunidade por parte da AP Madeira para dar a conhecer um bocadinho do que o Grupo Savoy Signature prepara para esta época festiva. Portanto, o Grupo Savoy está representado na Ilha da Madeira com 6 unidades, 4 no Funchal e 2 na Calheta. Eu, se me permitem, acho que há, portanto, o tema é comum às várias unidades e as várias unidades apostam forte na época festiva. Começando, obviamente, pelo Natal, onde nós sentimos que a própria época, à semelhança do que se vive na região, de alguma forma motiva também as nossas equipas e lhes traz aqui um alento e uma vontade, digamos, extra, porque se sente claramente que, seja pela participação nas decorações natalícias, seja pelas transformações que se vão vivendo ao longo da época, nomeadamente no que diz respeito a conceitos de food and beverage, por exemplo, mas não só, o Natal é vivido realmente de uma forma muito intensa e com muito entusiasmo, à semelhança do que acontece portanto, nos autocarros. Nós também colocamos música ambiente alusiva, temos decoração floral alusiva ao tema também, e depois preparamos uma série de ofertas a nível de gastronómico nos nossos vários restaurantes para portanto, agradarmos aos vários públicos. Portanto, isto, nós realmente, se me permitem, eu falo um bocadinho mais da unidade a que estou afeto, que é o Savoy Palace.
O Savoy Palace, à data de hoje, conta já com cerca de 36% de ocupação para a altura de Natal, o que representa, no nosso caso, 211 quartos ocupados, à data de hoje. Portanto, temos vindo a receber muita procura, é uma altura em que também gera muito interesse. Temos sempre o mercado nacional que nos procura nesta altura, portanto, o mercado nacional, portanto, Reino Unido também, França, Espanha, digamos que estes são os principais mercados. Temos uma localização fantástica na Avenida do Infante, no caso do Savoy Palace, e mesmo das outras unidades que nos rodeiam, porque são todas muito próximas, as unidades do Funchal. Estamos localizados numa das avenidas que também tem muita iluminação, não é? A partir do dia 1 de dezembro, aquela é uma avenida que todas as árvores dessa avenida têm iluminação muito colorida, o que traz uma vida e um ânimo diferente à cidade. Nós temos a particularidade de ter um bar no 16º piso, que se chama Galáxia, no Galáxia Sky Bar, que tem uma vista panorâmica da cidade, das montanhas, da Baía do Funchal, e que mesmo antes da chegada do novo ano, já é, portanto, um espaço de referência, porque a ilha está toda iluminada e daquele ponto em particular conseguimos ver toda a beleza deste cenário, este quase... Acho que eles têm tours também para ir ao 16º ver o... Exatamente. Pronto, tours não temos, mas temos inclusive uma entrada independente só para aquele espaço. Temos um elevador panorâmico que leva aos clientes, portanto os não hóspedes, digamos, têm um elevador panorâmico diretamente ao 16º piso para poderem, obviamente, beber um dos nossos cocktails e aproveitar aquela vista fantástica. E o clima também que se faz sentir, porque nós conseguimos facilmente no mês de dezembro, por volta das 23 horas, ter 19 graus, portanto não é nada anormal. Portanto, isto para os nossos visitantes, para os nossos hóspedes, para os turistas, é uma temperatura que lhes permite, durante o dia, usufruir da piscina exterior do hotel ou das piscinas exteriores do hotel, pronto, é realmente uma temperatura muito amena e que não tem no país deles muitas vezes. No nosso caso, a meados de novembro, nós iniciamos as decorações de Natal nas várias unidades. No dia 11 de novembro, no dia 11 de dezembro, às 18h30, iluminamos a nossa árvore de Natal e o nosso presépio, no dia 11. Vou ter que refazer a minha apresentação toda, portanto nós não começamos as festividades a 1 de dezembro, começamos a 11. No nosso caso, a iluminação já está, mas naquele dia nós acendemos a iluminação da árvore de Natal. No dia 18, trazemos um coro de Natal, habitualmente ao hotel, que atua na escadaria principal para os nossos hóspedes. É também um ponto alto e que é muito valorizado por quem nos visita nesta altura. Entre os dias 19 e 29, nós adaptamos o nosso chá da tarde. Todos os dias do ano nós temos um chá da tarde no lobby do hotel, no lobby lounge do hotel. De 19 a 29, esse chá da tarde é alusivo ao Natal. Portanto, a nossa equipa de pastelaria, portanto, a mini pastelaria que escolhe, portanto, as opções que escolhe são sempre com um toque natalício, a nível de cor e mesmo a nível do produto que estamos a apresentar, para lembrar o mais possível a época. Temos também um carrinho de castanhas e licores tradicionais. Durante o mês de dezembro recebemos vários jantares de Natal de empresas e durante esses, para além da decoração alusiva, este ano vamos contar também com várias barraquinhas que vão ser colocadas no foyer do piso das salas de reuniões, para que as pessoas que nos procuram nessa altura para o jantar de Natal das suas empresas sintam um bocadinho como aquela visita que fazemos à placa central, não é? E, portanto, estamos a tentar recriar um bocadinho
esses quadros vivos do que se pode, portanto, ver no centro. Não sei se estou a falar demais, estou aqui a debitar, Não. esta... Eu já tinha receio disto e, portanto, no princípio disse depois, mais informação, depois partilharemos. Naturalmente, é só para sentirem que também, de facto, a hotelaria depois prepara-se e adapta-se naturalmente a esta altura. Nós ainda estamos no Natal, vamos falar um pouco do fim do ano também. Eu, se calhar, eu também acrescentava aqui em termos de pontos que podemos destacar, além da iluminação, dos mercadinhos de Natal, das missas do parto, do 23 de dezembro, que é o dia do mercado, em que tradicionalmente era uma altura em que as pessoas iam comprar as frutas e os elementos para decorar os presépios e as suas casas. Hoje em dia já é um pouco também, é um pouco mais um momento de convívio e de diversão que dura a noite toda. Mas também ao longo do ano temos, de facto, ao longo do mês, desculpa, temos a questão dos presépios, que existem vários pontos pela ilha em que tentam-se esmerar e se destacar pelos presépios. Portanto, pode-se fazer um tour por diferentes espaços, pelo Val das Freiras, por outras localidades onde, de facto, onde se destacam, isso também está identificado. E naturalmente, portanto, durante esse mês, e aqui o Álvaro também referiu isso, a questão do clima ser moderado permite, de facto, estarmos a desenvolver uma série de atividades. Para esta altura, muita coisa preenchida, mas depois, de facto, vem uma altura que é icónica para a Madeira, que é reconhecida, que já foi reconhecida internacionalmente, que é a questão do fim do ano. Mas, de facto, para nós, a questão do fim do ano não é só o dia 31. Nós começamos antes a festejar e, aliás, diria que até foi a hotelaria que ajudou a mudar isso um pouco, ou seja, nós os locais e depois, naturalmente, depois quem visita também acaba por embeber também essas atividades. Nós costumamos comemorar a passagem do ano no dia 30, portanto aqui começa mais cedo, em que investimos a rigor, em que hotéis e restaurantes estão vestidos também, aí vestimos também a rigor, e como estava a referir a hotelaria e a restauração, com noites temáticas, e de facto a ideia dessa noite é que começarmos a já entrar no novo ano. É a noite para os amigos, em que vestimos o nosso smoking, em que as senhoras vestem os seus vestidos da noite, em que vamos já vestidos a preceito para uma noite de fim do ano, só que um dia antes, e muita gente já o vive dessa forma. Pronto, a consequência é que no dia 31, portanto, a noite já não é tão festiva, portanto é um pouco mais moderada, mas à noite normalmente estamos com a família, portanto pode ser um pouco mais calma. Portanto, estamos aqui já duas noites a comemorar o fim do ano, e os hotéis de facto também preparam-se bastante para este dia 30, por exemplo, não é? Sim. E vocês já têm uma programação? Sim. No dia 30, portanto, para nós representa, eu acho que no continente não existe muito esta tradição. Eu pelo menos conhecia unicamente aqui na região. Portanto, o que nos quer parecer é que no dia 30 é mais aquela noite em que os amigos se juntam, e o dia 30 é mais dedicado à família. Dia 31 é mais dedicado à família. Portanto, nós no caso do dia 30 temos na nossa grande ballroom, portanto, um jantar buffet, que já tem, portanto, muita aceitação. É um jantar com festa, com bar aberto, portanto, no ano passado, em que se fazia sentir a pandemia de outra maneira, portanto, ainda estava muito presente, mesmo assim, foi um dia de servimos 150 jantares, salvo erro, nessa noite, no dia 30. Portanto, é uma noite animada, é um jantar, mas é um jantar já temático, já com o tema do final do ano. É quase um preview do que vai acontecer portanto, na noite seguinte. A sala já está decorada, portanto, a preceito, e portanto é uma festa de amigos que dura normalmente até às 2, 3 da manhã. Isto, portanto, no dia 30. Dia 31 é bastante conhecido.
já entrou no Guinness. E eu costumo dizer, eu já faço isso há uns anos cá, portanto, eu já assisto cá ao fim do ano e só por uma vez fiz fora daqui da Madeira, portanto, e senti saudades de o fazer na Madeira. Isto porque isto eu recomendo vivamente. Acho que pelo menos uma vez na vida qualquer pessoa tem que ver a Madeira, sentir o que é de facto esta altura como se vive, a forma como o fogo é transmitido, no sentido que nós estamos num anfiteatro e quase em qualquer local conseguimos ver de uma forma excelente. Acredito que essa questão de ver tipo do Porto ou do mar, eu nunca vi, deve ser ainda noutra perspectiva mais preenchida, mas de facto esse dia em particular, a forma como o fogo, a intensidade, que normalmente acabam os 8 minutos com um poder em termos de força, que parece que irá bem abaixo, mas ainda não foi, portanto acredito que vai continuar cá em cima. Portanto, é único e é algo que eu recomendo vivamente, pelo menos uma vez na vida eu faço. Eu sei que é uma altura que nem sempre é muito acessível, mas é uma altura específica, é uma altura em que gostamos de comemorar e que acho que recomendo e vale a pena fazê-lo na Madeira. Álvaro, não sei se tem mais alguma questão. Eu ia trazer aqui, eu trouxe aqui a Catarina, que está na minha equipa há poucos dias, ou há poucas semanas, ou 2, 3 semanas. A Catarina é madeirense, mas nos últimos 5, 6 anos viveu fora da Madeira. Portanto, também eu trouxe-a no sentido de... Obrigado, Álvaro. Obrigado também pela participação. Obrigado. Bom dia a todos. Do que é estar fora, quais são as saudades e do que é que de facto nos distingue quando estamos fora e valorizamos, se calhar, ainda mais esta altura específica do ano. O que é que mais sentiste falta? O que é que mais relembraste? Sim. Bom dia a todos. Eu aproveito para me apresentar. Sou a Catarina, faço parte da Associação de Promoção da Madeira, sob a equipa do Duarte, portanto nos eventos, nas feiras. E realmente estive fora 10 anos, 5 anos entre Cascais e Lisboa e depois os últimos 5 anos em Londres. E costumamos às vezes dizer que quando nós perdemos ou quando não temos é que valorizamos ainda mais. E isso aconteceu muito comigo. Eu vivi alguns natais e alguns fins do ano fora da Madeira. E pronto, porque turismo / hotelaria, portanto nós sabemos, mas em quase todos os anos consegui pelo menos no mês de dezembro vir à Madeira e isso para mim era um must, eu fazia quase questão de pelo menos um fim de semana prolongado de vir visitar a Madeira em dezembro, exatamente por todas estas questões que já foram aqui faladas. E não desfazendo, não descurando o que são as festividades natalícias nos outros locais onde estive, como o continente, como Londres e provavelmente como outros países do mundo, mas realmente nós aqui na Madeira temos uma festa constante, muito inclusiva, portanto esta questão dos locais e dos turistas é quase orgânica, ou seja, nós não fazemos os locais, não fazemos as festividades só para agradar quem nos visita, nós realmente vivemos isto, é como o Eduardo estava a referir. Nós saímos do trabalho e visitamos e vivemos a época natalícia sobretudo e depois o fim do ano e é muito curioso ver como os nossos turistas depois acabam também por sentir isto. No meu caso, eu tinha muitos clientes pronto, que costumavam todos, vou falar mais na parte de Londres, eu fui Guest Relations Manager no Marriott em Park Lane e no Intercontinental em Park Lane. Tínhamos muitos clientes assíduos e alguns deles já tinham visitado a Madeira algumas vezes e já são recorrentes no mês de dezembro, portanto eles próprios diziam que sentiam isto que nós estamos a referir e que não queriam passar noutro sítio enquanto, pronto, porque já visitaram muitas vezes. O clima era uma das principais razões que eles referiam, portanto nós a partir do momento que eu cheguei a estar no avião
E depois começar a conversa com pessoas que vinham sentadas ao meu lado e partilhávamos da mesma opinião, portanto assim que saíamos do avião tirávamos logo os casacos e era assim uma sensação de leveza e de ok, podemos vá, estamos de férias quase. E realmente depois eles partilham da mesma situação, da mesma opinião em vários aspectos. Eu, pessoalmente, o meu marido é de Alcobaça, é continental, e até ele, na época natalícia, me questiona, às vezes se eu me esquecer de fazer alguma, sobretudo no que toca à gastronomia, questiona, às vezes se eu me esquecer de fazer uma carne de vinha de alhos, ou até um licor de um ano para o outro. Eu costumo fazer um licor muito típico da região que se chama o Tintanton. Geralmente as pessoas preparam este licor de um ano para o outro e se por alguma razão me atrasasse a fazer, ele próprio questionava se no ano seguinte não íamos ter. Então cheguei a fazer isto em Londres, fiz isto quase os 5 anos, por exemplo, fiz licores, fiz poncha, fiz carne de vinha de alhos, que até leva uma preparação de alguma antecedência, e cheguei a convidar pessoas à minha casa, amigos meus de lá, e toda a gente ficou super interessada, inclusive, em visitar e em ter esta experiência mesmo na Madeira. Portanto, para mim, isto tinha... e quando vinha cá à Madeira em dezembro, pegando um bocadinho nesse ponto novamente, levava sempre comigo alguns produtos que para mim são essenciais, como as tangerinas que têm um aroma que para mim lembra-me do Natal. Fazia sempre projetos também em minha casa, porque é uma tradição muito nossa, e pronto, e depois o fim do ano tentava vir cá passar à Madeira, porque como o Duarte diz, neste caso acho que a orografia da ilha joga a nosso favor, no sentido de que eu em Londres tinha que pagar um bilhete caríssimo se quisesse ver um espetáculo pirotécnico, de pirotecnia, enquanto aqui na Madeira nós temos isto quase como... Borla. Exato, como uma oferta de quem nos visita e não necessita de estar só no Funchal para conseguir assistir a este espetáculo. A orografia da ilha joga a nosso favor neste sentido, em que podemos estar numa zona mais alta, que vamos ter quase a mesma experiência, ou se não ainda mais panorâmica, e realmente não... Acredito que a Madeira neste aspecto é muito, muito forte, e é impossível não se sentir contagiado com as nossas vivências. Sim. Foi realmente o que senti enquanto local, mas depois também quando estive fora. Acho que podemos passar isto às pessoas. Espero que tenhamos passado alguns argumentos e algumas razões para cá virem nessa altura do ano. Aqui o Miguel referia também uns aspectos, pronto, pelo menos a primeira quinzena, em termos de viagens, há bastante oferta, não é, hoje em dia. Os preços não são tão altos como no fim do ano, portanto é uma boa altura, temos os feriados, temos muita animação, temos uma hotelaria preparada para receber, temos muitas razões para cá vir, por isso... Venham até cá. Obrigado também, Catarina. Boa sorte e felicidades. Obrigada. Para a primavera também. Bom, temos aqui também o David Marques, e antes de passarmos ao sorteio, temos um sorteio de uma estadia para fazer no Vida Mar, também um dos nossos parceiros. Mas o David vai dar aqui também uma palavrinha, temos uma pequena apresentação também para fazer. David, força nisso. Bom dia a todos. Mais uma vez também agradecer a presença não só dos nossos parceiros na Madeira, como também de todos os agentes de viagens que estão a assistir a este webinar. A apresentação que nós preparamos é uma pequena apresentação para dar também um pouco de ênfase àquilo que se ainda pode fazer na Madeira até final do ano. Tudo isto já foi falado pelos nossos colegas na Madeira, mas nunca é demais reforçar esta informação, em que até ao final do ano temos, ou contamos ainda com os mercados de Natal, também com as missas do Parte e obviamente também depois com o famoso Réveillon, que só por si já é um dos excelentes motivos para viajar para a Madeira. E relativamente aqui ao Réveillon, nós este ano vamos contar com 4 voos charters, 2 com partida de Lisboa e 2 com partidas do Porto. Inclusivamente um dos voos do Porto com partida a 29 de dezembro já está esgotado.
Deixo aqui também em jeito de sugestão e alerta, aqui a informação relativamente também à hotelaria na Madeira, em que, caso tenham clientes interessados, é bom que façam com as reservas com a maior antecedência possível, porque felizmente para os nossos parceiros também na Madeira, a procura pelo Réveillon tem estado a subir a níveis consideráveis, e é importante garantirmos que o cliente consegue ter a tão almejada disponibilidade para poder fazer a sua viagem para a Madeira. Por isso, a qualquer momento os hotéis podem ficar cheios, podem fazer fecho de vendas, e o cliente depois pode já não ter essa disponibilidade, e então sugiro mesmo que, quando apresentem as vossas propostas para os vossos clientes, que incluam também um pouco desta informação ao cliente, para o cliente decidir rapidamente para conseguir fazer a venda. Ainda temos disponibilidade, tanto nos 2 voos de Lisboa como no voo do Porto, a dia 28, por isso, qualquer questão, qualquer dúvida, podem contar connosco, têm também o meu contacto, caso tenham alguma questão, disponham. Eu não sei se ainda há mais questões aí no chat, alguma coisa que queiram partilhar mais, alguma dúvida. Eduardo e Sim. os nossos convidados, não sei se têm mais alguma coisa para partilhar, para dizer, para nos fazer chegar de informação. Disponível para ajudar. O que foi? Sim. Temos lá as bananas, portanto. Não, a cerveja. E a cerveja? De cerveja. A cerveja é que é. E a aguardente também é muito Há boa. aguardente de banana também. Exatamente. Deixa-me só vos mostrar aqui não dá para ver muito mais, mas Passo. tem aqui, são mais salas, portanto aqui à volta temos. São 7 subsalas com diferentes informações. Pronto, fiquem só que a deixa que o fruto mais consumido no mundo é a banana, está bem? Hoje é só aprender. Agradecer também aos nossos convidados, quer ao Bruno Silveira, quer ao Álvaro, quer à Catarina e, como é lógico, à Miguel da Extensão também. Obrigado também por terem estado connosco e terem partilhado também essas experiências. A todos os agentes diários, uma vez mais, também nosso obrigado. E temos aqui um sorteio ainda para fazer, utilizando este nosso método adquirido já pela NASA também, portanto, uma coisa bastante sofisticada. Vou também pedir a vossa ajuda, Duarte e Catarina, já que Sim. É a linha, a coluna, não é? Agora já sabe como é que isto funciona, portanto, vamos pedir uma página, uma linha, uma coluna, ver isto e depois aqui no nosso computador. E antes de só de iniciar o sorteio, queria dar uma palavra especial de agradecimento ao Vidamar, também um excelente parceiro da Salférias, e com o qual também temos ainda disponibilidade para o fim de ano. E então agradecer mesmo a especial contribuição por parte do hotel e por toda a excelente parceria que já temos há muitos anos com o Vidamar. O prémio é um prémio de um quarto duplo superior Vista Mar para 2 pessoas, válido por uma estadia de 2 noites entre 27 de novembro e 23 de abril, exceto naturalmente no período de Réveillon, e que as reservas também estará sujeito à disponibilidade do hotel. E pronto, temos este prémio e agora vou já pedir ao Duarte e à Catarina para darem um número de terceira página, com 6, são 6 páginas que nós temos aqui. 5. 5, página 5, não põe. Duarte, para agora 5, de 1 a 5, para escolher a coluna. Pode ser 5 outra vez? Pronto. 5. Cláudia, dizem o número de 1 a 5 também para a linha. Assim. 5. Vai lá. Página 5. Coluna 5 é a Carla Costa. David Martins. Boa.
Carla? Não sei se a Carla está aí, se nos consegue ouvir. Olá, bom dia. Olá, Parabéns bom dia. pelo prémio. Obrigada. Espero que consigam usufruir deste fantástico prémio. Depois faço-nos só chegar, a gente depois envia para a agência. O voucher, Ok. está bem? Tá bem. Obrigada. Está bem. Obrigado também. Está muito frio aí. Uma banana também. Pô. Bom, a todos os outros, também foram todos vencedores, aprenderam um bocadinho mais, certamente, sobre a Madeira. Reitero aquilo que disse ao início, que é realmente um produto para o qual dedicamos muito do nosso tempo e carinho, porque efetivamente é um produto que vale a pena. E, portanto, uma vez mais, também obrigado ao Duarte e a todos os convidados. O Duarte não é preciso agradecer, porque, como eu digo, já é da casa. Mas a todos, quer os fornecedores, quer os agentes, a todos o nosso muito obrigado por nos permitirem ser aquilo que somos. Está bem? Obrigado mais uma vez. Até breve e vemos por aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigada.